Salve, salve nação rubro-negra! Olá você! Está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Contratação de parar o Brasil, Landim libera o dinheiro e novo reforço é aguardado no Flamengo. Flamengo conhece mando de campo em duelo contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Quentinha sobre Sérgio Ramos surge na calada da noite e movimenta os bastidores do Mengão. Torcedores do Atlético Mineiro ainda não superaram a saída do Alan para o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo vai ter um período de descanso nessa semana, isso porque o time só volta a jogar no próximo sábado, quando enfrenta o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro aqui no nosso querido Maracanã. De acordo com o GE.com, a comissão técnica ela definiu o planejamento da semana da seguinte forma. A equipe se representou nessa segunda-feira, folga na terça e volta a realizar atividades na quarta-feira. O desgaste maior dos jogadores, segundo a comissão técnica, são 2 dias depois dos jogos. E por isso, o descanso vai acontecer hoje. Esse Fla-Flu do último domingo pelo Brasileirão, ele ficou marcado por lances capitais envolvendo a arbitragem, nos quais o Mengão reclama, e com muita razão, mas pelo visto, não houve uma aceitação por parte da CBF nessa segunda-feira. Pasmem isso porque a comissão de arbitragem da CBF, meus amigos e minhas amigas, concordou com todas as decisões do juiz Sávio Pereira Sampaio durante aquela partida. O presidente da comissão da CBF, comissão de arbitragem, o Wilson Seneme, e o ex-árbitro Péricles Bassol deram razão para o Sávio Pereira e não viram decisões prejudiciais para ambos os times. Vale destacar que os lances que mais geraram reclamações do Flamengo foram o gol anulado do Gabigol no final do jogo e o pênalti não marcado do Felipe Melo em cima do Arrascaeta, como também o número recorde de cartões numa partida do Brasileiro. Foram 10 amarelos e 1 vermelho. Vergonha, vergonha, vergonha! O Globo Esporte atualizou nessa segunda-feira a forma como o Flamengo vem lidando com os casos de Pedro, Bruno Henrique, Pulgar, Davi Luiz e outros. Nas últimas semanas, alguns nomes do time titular do Flamengo passaram a se queixar de dores musculares, outros até em situações muito mais graves. Conforme a apuração do GE.com, o Pedro ficou de fora do clássico por desconforto no músculo localizado entre a lombar e o quadril e seguiu o tratamento no departamento médico nessa semana. Mas é preciso muita calma e esperar como vai evoluir aí essa contusão do Pedro. O Davi Luiz, que saiu no Fla-Flu com problemas no adutor, também não preocupa. Os casos de Bruno Henrique e Pulgar são um pouco mais diferentes. Enquanto o Pulgar trata de uma lesão na posterior da coxa direita, ainda sem previsão de volta, o Bruno Henrique até pode demorar mais algumas semanas para jogar. Mas isso aí pode mudar porque ele agradou nas atividades dessa segunda-feira. E a previsão é que ele volte contra o Grêmio para a Copa do Brasil. Mas há a possibilidade que ele seja relacionado para o jogo desse domingo contra o América Mineiro. Tudo vai depender de como ele vai reagir durante os treinos dessa semana. E por último, nós temos lá o nosso zagueirão, o Fabrício Bruno, que não jogou pelo cartão amarelo, deu uma descansada, que torceu o tornozelo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas ele treinou normalmente, segundo o GE.com, está à disposição do Sampaoli. Os que foram titulares contra o Fluminense nesse domingo ganharam folga ontem. Nessa segunda-feira, a CBF realizou o sorteio de mando de campo dos jogos da semifinal da Copa do Brasil na sua sede aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Flamengo, Grêmio, Corinthians e São Paulo brigam pela premiação de 70 milhões de reais para o campeão e 30 milhões para o vice. Conforme o sorteio, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio pelo jogo de ida na arena do time gaúcho. E o jogo da volta vai ser aqui no Maracanã.
As datas dos dois jogos ainda não são aí definidas, assim como os horários, mas a tendência é que os jogos aconteçam entre 26 de julho e 16 de agosto. Os jogos de ida ficaram Grêmio e Flamengo e Corinthians e São Paulo. Jogos da volta, Flamengo e Grêmio e São Paulo e Corinthians. Aí eu te pergunto, você gostou do sorteio? Gostou de jogar a primeira lá fora? Coloca aí. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, se você acha que eu mereço o seu reconhecimento pela qualidade do meu trabalho, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o canal, me dá essa moral. E se você ainda não é inscrito, me dá essa força. Aperta o botãozão vermelho aqui embaixo, inscrever-se. Aperta o sininho ali, pronto, simples assim. Você me ajudou demais, valeu, muito obrigado. Os torcedores do Atlético Mineiro ainda não superaram a saída do Alan para o Mengão. Nessa segunda-feira, os rubro-negros lá de Governador Valadares, interior de Minas Gerais, terra muito boa, terra bonita, espalharam outdoors, ironizando o time de Belo Horizonte. Olha aí, frases em relação à alegria do volante em jogar no Mengão, a rivalidade criada em 81, né? E até a questão dos salários foram mencionadas no outdoor. Aspas, a alegria de quem vai receber em dia, Wright 81, e seja bem-vindo, Alan, ao maior da América, foram as frases espalhadas em outdoors em Governador Valadares. A primeira é em referência ao volante, que não esconde o sorriso do rosto durante as atividades no Flamengo. A segunda, lembrando o ex-árbitro José Roberto Wright, juiz alvo de ódio do time mineiro por conta da Libertadores de 81, quando o Mengão eliminou o Galo aqui no Maracanã. Já o terceiro exalta o atual tricampeão da Libertadores da América. Além das frases, os outdoors têm a imagem de um frango assado, ironizando o apelido do Atlético Mineiro, como é conhecido como Galo. As fotos foram divulgadas pelo jornal mineiro O Tempo. Alan foi anunciado no Flamengo no dia 2 de julho, mas os atleticanos ainda não superaram essa perda. Chupa essa aí, ô galinho, franguinho assado. O Flamengo encara o Olímpia do Paraguai no dia 3 de agosto em jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília, aqui no nosso querido Maracanã. E para esse jogo decisivo, a nação já fez o seu dever de casa e, de forma antecipada, para variar, já esgotou todos os ingressos para esse jogão. Eles começaram a ser vendidos para os sócios torcedores no dia 12 de julho e, em sequência, para o público em geral. A notícia que chega para mim agora é que o Olímpia do Paraguai vai ter um desfalque importantíssimo para esse jogo contra o Flamengo, porque o seu goleiro titular, ele fraturou o antebraço direito no último sábado, na derrota do clube para o Resistência pelo Campeonato Paraguaio, e vai ficar 4 meses em recuperação. O empate em 0-0 entre Fluminense e Flamengo nesse domingo no Maracanã rendeu ótimos números de audiência para a TV Globo Rio de Janeiro. O clássico, ele foi a partida que alcançou os maiores números do Rio de Janeiro em 2023 no Brasileirão Série A. Ele alcançou 31 pontos do Ibope na média. O clássico entre São Paulo e Santos, no Morumbi, não conseguiu os mesmos números em comparação aqui ao Rio de Janeiro. Com esse empate aí de domingo, né, no Fla-Flu, 0-0, o Flamengo chegou à incrível marca de 13 jogos de invencibilidade no Maracanã pela primeira vez na temporada. A sua última derrota foi para o Botafogo por 3-2 pelo Brasileiro em 30 de março de 2023. E dali Mengão! No programa do Sport TV Boleiragem, apresentado lá pelo Roger Flores, o nosso querido Diego Ribas falou sobre a saída do Dorival Júnior do Flamengo. Lembrando que, com o Dorival, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022. Mas após o fim da temporada, a diretoria do Clube da Gávea optou por não renovar o seu contrato. O ex-jogador Diego Ribas relembrou a saída do técnico e revelou que os jogadores ficaram muito surpresos com a tal notícia. Aspas, eu já tinha me desconectado do clube, mas eu participei das conversas. Não sei nem como foi a parte do Dorival,
Mas o que eu posso dizer é que os jogadores adoravam ele, queriam que ele continuasse, mas são decisões daqueles que são os responsáveis, o Landim, o Braz e o Spindle. Acho que foi surpreendente para todos, inclusive para mim, disse lá o Diego Ribas na entrevista com o Boleiragem do Sport TV. Vale lembrar que em novembro do ano passado, quando o Flamengo e Dorival discutiam aí a possibilidade de uma renovação, ambas as partes não entraram num acordo. Os dirigentes do Flamengo alegaram que o técnico pediu um valor salarial fora da realidade, fato que foi veementemente negado pelo Dorival posteriormente. Além disso, os cartolas, eles avaliaram o desempenho da equipe na reta final do Brasileiro, que acharam aí que foi abaixo do que eles estavam esperando. Após a saída do Flamengo, o Dorival Júnior, ele ficou fora do mercado por cerca de 4 meses, até ser aí anunciado pelo São Paulo em abril, onde vem fazendo um belíssimo trabalho. A volta do Bruno Henrique, depois que ele machucou o joelho lá, ficou um ano quase parado, foi considerada um dos maiores reforços do Flamengo na temporada. Mas no último dia 8, o atacante sofreu uma nova lesão no jogo contra o Palmeiras e o Flamengo optou por um tratamento de fisioterapia. Depois do jogo, o camisa 27 foi submetido a um exame de imagem para diagnóstico e o departamento médico divulgou o ocorrido sem detalhes. As atividades no CT do Ninho do Urubu contaram com uma novidade: o início da transição do Bruno Henrique, que foi a campo pela primeira vez. Excelente notícia. O departamento médico do Flamengo não trabalha com prazos, mas a lesão aí do Bruno Henrique, ela tem realmente um tempo de recuperação um pouco mais longo, mas já há a possibilidade, como eu já falei no começo do programa, dele ser inclusive relacionado para o jogo contra o América Mineiro. Bora lá, Bruno Henrique. Manchete: quentinha sobre Sérgio Ramos surge na calada da noite e movimenta os bastidores no Flamengo. Nos últimos dias, uma notícia ganhou as manchetes porque o nome do Sérgio Ramos estaria no radar da direção do Flamengo para reforçar o nosso setor defensivo. O espanhol de 37 anos é um dos melhores zagueiros da história recente do futebol e coleciona os maiores títulos que um jogador pode conquistar. Ele venceu 4 Champions Leagues com o Real Madrid e foi campeão do mundo com a seleção espanhola em 2010. Um nome como esse sendo sondado para jogar no futebol nacional é uma grande surpresa. E o Flamengo é, sem sombra de dúvidas, a equipe que poderia ter o aporte financeiro necessário para trazer um reforço desse escalão. É só lembrar os nomes de Davi Luiz, Felipe Luiz e do Rafinha, que desembarcaram da Europa direto aqui para a Gávea. Sem contar com Romário, Ronaldinho Gaúcho e outros. No entanto, de acordo com os bastidores do clube, a direção do Flamengo negou qualquer tratativa com o ex-Paris Saint-Germain, mas deixou claro que a porta está aberta para ele caso ele aceite baixar aí a sua pedida salarial. Na última temporada, o Sérgio Ramos recebeu em torno de 5 milhões de reais por mês. Equipes da Arábia Saudita e o Inter Miami dos Estados Unidos estão de olho nele. Em pesquisa feita aqui no canal, perguntando se o Sérgio Ramos seria uma boa contratação para o Flamengo, deu 90% dizendo que não e 10% sim, pelo alto salário e principalmente pela idade avançada de 37 anos. E você acha uma boa o Flamengo contratar o Sérgio Ramos? Coloca aí. Manchete: contratação de parar o Brasil. Landim libera o dinheiro e novo reforço é aguardado no Flamengo. O Mengão traçou uma estratégia muito importante para fechar 2 negócios que vão deixar a nação muito feliz, pulando de alegria, principalmente com uma contratação que já tem data para chegar aqui ao Rio de Janeiro. De acordo com a reportagem do Fla Web, o Flamengo recebeu uma nova sinalização positiva quanto aos trâmites burocráticos da compra do nosso querido Claudinho, que será parcelada no montante de 92 milhões de reais. Ainda segundo a matéria, o craque é esperado no Ninho do Urubu até o final desse mês e já existe uma certa comemoração interna que o negócio vai realmente ser fechado, faltando apenas a famosa canetada.
O Flamengo então só vai anunciar a venda do Matheus França para o Newcastle ou Chelsea ou Crystal Palace ou PSG depois da chegada do Claudinho. Isso porque a ideia é não deixar o mercado ficar sabendo que o Flamengo vai ter ainda mais dinheiro em caixa com a venda aí do Matheus França, que certamente vai ultrapassar a casa dos 100 milhões de reais. E para isso, o trio Marcos Braz, Bruno Spindel e presidente Rodolfo Landim já definiram essa estratégia. Aí eu pergunto, você acha que o Flamengo está certo em pagar 94 milhões de reais pelo Claudinho? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço pro meu amigo Júnior Gama, lá de Belém do Pará. Mas ele mora hoje em Itajaí, Santa Catarina. E ele manda aqui um abraço pra torcida Fly Itajaí, pra Fla Balneário Camboriú e pra todos os flamenguistas da sua família Gama e Souza, lá de Belém, no Pará. Alô, Júnior Gama! Alô, torcida do Flamengo aí do Pará, aquele abração pra vocês, meus queridos. Vou mandar também pro meu amigo, gente finíssima, tá sempre aqui comigo, Vander Lúcio dos Santos, aqui de Resende, no Rio de Janeiro. Alô, garoto Vander. Alô, flamenguistas de Resende, aquele abração pra vocês, meus queridos. Vou mandar também pro Tony Brito, lá de Juazeiro do Norte, que também manda abraços pros seus amigos Rubens Santos, Facundo Neto, Toninho Vieira, Marcelo Serafim, lá de Barbalha, pro Marcis Carneiro, da cidade do Crato, pro Delton Sá e pro Márcio Valério, todos da imprensa esportiva. Alô, Tony, alô, galera do Tony, aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o crescimento do nosso canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!